Boa tarde. Boa tarde. Hoje no Globo Repórter falaremos sobre os fatores climáticos e o vento. Você já parou para pensar por que algumas regiões são quentes e úmidas e outras são frias e secas? O que será que determina essa diferença entre elas? A necessidade de localização espacial é antiga para a humanidade, essencial para estabelecer caminhos e rotas fixas, como moradias. Para isso, surgiram as coordenadas geográficas, formadas por linhas imaginárias que percorrem o planeta no sentido norte e sul, meridianos, e leste e oeste, paralelos. Essas coordenadas permitem determinar a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre e a distância entre dois locais. Você já se perguntou o que são fatores climáticos? Os fatores climáticos são características geográficas que influenciam o clima de cada localidade, o que explica as diferenças regionais. Os principais fatores incluem latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, relevo, vegetação, massas de ar e correntes marítimas. Esses fatores não só moldam os climas, mas também influenciam a formação e o comportamento dos biomas em diferentes regiões do planeta. Alguns dos fatores climáticos que foram citados são a latitude e a altitude. São duas medidas que determinam a posição de um ponto na superfície terrestre. A altitude é a distância vertical de um ponto em relação ao nível do mar. A latitude é a distância em graus ao longo do meridiano de Greenwich. Outro fator climático é a massa de ar. São grandes formações atmosféricas, compostas por ar, que compartilham características similares de temperatura, umidade e pressão. Deslocam-se na atmosfera, especialmente em baixas altitudes, interferindo de maneira significativa nas condições climáticas locais. Correntes marítimas ou correntes oceânicas são grandes parcelas de água que se deslocam pelos oceanos de um local para o outro. Além da corrente do Golfo, outras correntes marítimas se destacam, a saber, corrente do Labrador, corrente do Alasca, corrente de Humboldt, corrente do Brasil, dentre outras. O El Niño é um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial entre a Oceania e a América do Sul. Esse aquecimento, que ocorre a cada 3 a 7 anos, eleva a temperatura das águas em até 4 graus acima do normal e afeta o clima, causando mais chuvas nas regiões de sul e sudeste do Brasil e menos chuvas em outras áreas, como o Maranhão e o Piauí. O fenômeno recebeu o nome de El Niño dos pescadores peruanos, devido à sua ocorrência frequente durante o Natal, o que afetava suas pescas. O oposto do El Niño é o La Niña, que se caracteriza pelo resfriamento das águas em pelo menos 0,5 graus Celsius, ocorrendo geralmente após o El Niño, promovendo ecossistemas marinhos ricos em nutrientes. Como a maritimidade influencia os climas na região costeira. A proximidade com grandes corpos de água, como mares e oceanos, influencia o clima das regiões costeiras. Ou seja, quanto mais próximo o local está do oceano, maior é a umidade de ar e menor é a variação da temperatura entre o dia e a noite, devido à capacidade das águas oceânicas de conservar calor por mais tempo. Isso resulta em climas mais estáveis e com menor amplitude térmica, onde os invernos são menos rigorosos e a diferença de temperatura ao longo do dia é pequena. O que é a continentalidade? A continentalidade é um fator climático que indica a distância de uma localidade geográfica de grandes corpos de água, como lagos, mares e oceanos. O relevo pode interferir no clima de algumas regiões? Sim, quando o relevo impede a passagem de massas de ar que poderiam determinar as configurações climáticas de um lugar. A vegetação é uma cobertura vegetal de um espaço geográfico e sua formação é determinada diretamente pelo clima. A vegetação contribui diretamente nas características climáticas da região, principalmente em relação à umidade do ar e à quantidade de chuvas. O vento é um fenômeno natural, fascinante, que resulta do movimento do ar na atmosfera. Ele é causado principalmente pela diferença de pressão atmosférica, que pode ser influenciada por fatores como temperatura e umidade. Os ventos têm uma importância significativa em várias áreas, tanto no meio ambiental quanto na sociedade. Aqui estão alguns pontos que destacam a relevância dos ventos. Regulação do clima, erosão e formação de paisagens, energia renovável, agricultura, navegação, impacto na saúde e influência cultural.
boa tarde, telespectadores. Essa reportagem vai ser direcionada a falar um pouco sobre a brisa. A brisa nada mais é do que um fenômeno meteorológico caracterizado por correntes de ar suaves, geralmente observadas em áreas costeiras e montanhosas. Existem diferentes tipos de brisas, sendo as mais conhecidas a brisa marítima e a brisa terrestre. A brisa marítima ocorre durante o dia, quando a Terra aquece mais rapidamente do que o mar. O ar quente sobre a Terra sobe e o ar mais frio do mar se move ocupando o espaço deixado, criando uma corrente de ar que se desloca do oceano em direção ao continente. Essa brisa é comum em regiões litorâneas e ajuda a amenizar as altas temperaturas. A brisa também apresenta extrema importância, pois ela desempenha um papel crucial na regulação climática local, especialmente em áreas costeiras, onde ajudam a reduzir o calor extremo durante o dia e minimizam o resfriamento noturno. Além disso, elas têm um impacto direto na dispersão de poluentes e a quantidade do ar, contribuindo para a ventilação natural das cidades. Além de todas essas contribuições, a brisa também contribui para efeitos na agricultura. Em áreas agrícolas, a brisa pode ser benéfica, pois promove a circulação do ar, reduzindo a umidade excessiva e prevenindo o desenvolvimento de doenças fúngicas nas plantações. Em regiões vinícolas, por exemplo, a brisa é essencial para garantir a saúde das vinhas. Em resumo, a brisa não é apenas uma sensação agradável, ela é um fenômeno natural que contribui com efeitos significativos no clima local, na quantidade do ar e na agricultura. Os ventos chamados de monções mudam de direção com as estações do ano, trazendo ar úmido do oceano para o continente em uma época e ar seco do continente para o mar em outra. Esses ventos afetam principalmente o sul e sudeste da Ásia, como na Índia e no Paquistão. Agora, a seguir, terá uma reportagem de Samires Oliveira, que falará sobre o ciclone tropical Ike. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Laura e Clara, que estão falando diretamente dos estúdios Globo Repórter. Hoje a gente vai retratar um pouquinho sobre o furacão Ike. Ike foi um poderoso ciclone tropical que varou porções das Grandes Antilhas e da América do Norte em setembro de 2008, causando estragos na infraestrutura e na agricultura, particularmente em Cuba e no Texas. Ike se desenvolveu a partir de uma onda tropical a oeste de Cabo Verde, em 1 de setembro, e reforçada a um pico de intensidade, com furacão de categoria 4, sobre as águas abertas do Atlântico Central e em 4 de setembro, enquanto seguia para o oeste. O furacão enfraqueceu antes de continuar no Golfo do México, mas aumentou sua intensidade no momento do desembarque final em Galveston, Texas, em 13 de setembro, antes de se tornar tempestade extratropical em 14 de setembro. Ike foi o causador de pelo menos 195 mortes. Dessas mortes, 74 ocorreram no Haiti, que já estava a se recuperar de impactos causados por 3 tempestades, Fay, Gustave e Hanna, que atingiram a Terra no mesmo ano. 7 pessoas morreram em Cuba. Nos Estados Unidos, 113 pessoas foram mortas, direta ou indiretamente, e 16 ainda estavam desaparecidas em agosto de 2011. O Ike causou danos em áreas costeiras e interiores dos Estados Unidos. Estão estimadas 30 milhões, com danos adicionais de 7,3 milhões em Cuba, 200 milhões nas Bahamas e 500 milhões de reais nas Ilhas Turcas e Caicos. Bom, gente, e é com essa triste informação de hoje que a gente vai terminando. Um beijo e uma boa tarde para vocês. Lá nos Estados Unidos, pessoas estavam assustadas com o ataque de um tornado. Morreram logo 3. Levou casas, carros, motos, juntamente com algumas árvores. Isso deixou a cidade toda desmontada. Também
toda desmoronada, com várias coisas caindo. E meu nome é Guilherme e eu vou falar o que são as nuvens. As nuvens são gotículas de água que ficam condensadas na troposfera e são de grande importância devido aos efeitos meteorológicos que causam. As nuvens se formam quando o calor do Sol aquece as águas dos rios, provocando a formação do calor que assim, em contraste, temperaturas mais baixas, sofre condensação, formando as nuvens. A comemoração dos 50 anos do Globo Repórter continua na semana que vem com um programa sobre mudanças na sociedade. Uma ótima noite para você e até a próxima sexta. Rede Globo apresentou Globo Repórter.